Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe! Hoje chegou aquele dia da gente estar com essa pessoa maravilhosa que eu vou apresentar, Ana Flávia. Ana Flávia, que foi a mediadora do Victor na faculdade. Isso mesmo. Gente, o que essa psicóloga, essa jovem psicóloga mais porreta sabe, vocês não têm noção. Vamos contar, Victor? Tudo bom, Ana Flávia? Tudo bem, Ana Flávia? É um prazer receber você aqui. Eu estou muito feliz. Ana Flávia é uma pessoa que fez muita diferença na minha vida acadêmica. Gente, eu queria agradecer, pelo convite de estar aqui primeiro. Muito obrigada, estou muito feliz. E muito feliz por ter conhecido o Victor na faculdade e ele ter mudado minha vida também, né? Olha que lindo, tá vendo? Via de mão dupla. Mas toda vez que a gente fala de mediação, a gente vai muito pelo lado do teórico. E tem muitas mães que recebem, assim, seu filho vai ter mediação como se fosse a pior coisa do mundo, como se fosse o atestado da deficiência do meu filho. A gente está aqui com esses dois. É assim, Ana Flávia? A mãe precisa ficar preocupada com isso? Não, porque na verdade a mediação ela é muito importante nesse processo, não só para o autista, como para qualquer pessoa com deficiência, porque ele tem impactos muito grandes, seja no ensino básico, mas a gente está falando na faculdade, que foi onde eu acompanhei o Victor, que com a mediação podem ser, tipo assim, diminuídos, entendeu? E aí eu estou escrevendo inclusive um artigo com as experiências que eu tive na faculdade, desde o Victor até meus novos alunos. Vai citar a mãe do Victor? Não esquece, pode falar. Referências são os Silva. Referência, vozes da minha cabeça. Mas eu estou escrevendo esse artigo para destacar a importância e a diferença que faz no intérprete na vida do aluno, com TEA especificamente, que é com que eu trabalho lá no UniBH hoje em dia. Então as mães não precisam ficar com medo, porque é uma parceria. Então assim, eu vou sempre ter uma conversa com esses pais para eles entenderem que a gente não está fazendo nada que o seu filho seja excluído ou diferente. A gente está fazendo algo para ter um ensino equitativo, que ele possa desenvolver tanto quanto o colega dele. Ana Flávia, você tocou num ponto que eu acho muito importante. E sempre nas palestras que eu perguntava assim sobre que me perguntavam sobre a mediação, eu falava assim, ela é uma intérprete educacional mesmo, uma tradutora do mundo para mim, essa questão da comunicação, inclusive para eu ter mais autonomia, inclusive para interagir melhor com os colegas. Você pode explicar mais ou menos como funciona isso? Então, lá onde eu trabalho, no UniBH, que foi onde o Victor estudou, a gente trabalha com a questão não do intérprete estar lá, tipo assim, como se fosse babá, que é o que as pessoas pensam, vou fazer tudo pelo Victor. Não. A gente dá um suporte para ele começar a desenvolver uma autonomia nesse primeiro momento. A gente adapta, por exemplo, uma prova, que por exemplo, na faculdade tem muitas charges, que Sim. tem um impacto muito grande para o autista. Aí a gente conversa com o professor, é nessa dinâmica de conversa, de mediação, daquela reação que às vezes o professor não entende muito bem. Mas a gente sempre está focando na autonomia, tanto que praticamente nos últimos períodos o Victor nem precisava de mim, assim, já estava assim, não, isso eu consigo fazer, já ia direto no professor, e foi algo construído ao longo do tempo, a gente vai criando essa autonomia para ele. E só conseguia isso porque teve esse processo junto com a mediadora. E tem um ponto, Victoriana, que eu acho assim fantástico, que o educador hoje fala assim, nossa, mas me cobram, como é que eu vou dar conta de tanta coisa, de uma sala cheia de gente, mais determinada... 70 pessoas, né? Até uma dificuldade. A gente, só compartilhar aqui uma questão, muito barulho, né, Ana Flávia? A gente conversava com os colegas, eles eram empáticos com relação a isso. O que eu quero dizer é, professores, a mediação existe como parceria para facilitar não só, a Ana Flávia não era mediadora do Victor. A Ana Flávia era essa mediadora, facilitadora, inclusive do professor, para que ele conseguisse extrair o melhor do Victor, porque com a mediação ela chegava, ela fornecia instrumentos, suporte para que o Victor estivesse em igualdade de capacidade, eu aprendi com você, Victor, para conseguir a mesma coisa que os mesmos resultados do que qualquer outra pessoa. Não é isso? Isso que a Sandra falou é importante. A gente utiliza de algumas técnicas, de alguns instrumentos, baseado na cognitivo comportamental,
que todo o processo de aprendizagem assim, na psicologia a gente vai dentro dessa teoria, inclusive do ABA, né? E é uns instrumentos para auxiliar ele naquele momento. Isso não quer dizer que ele vai ficar dependente desses instrumentos para sempre, porque é isso, a gente cria autonomia. Então, por exemplo, eu organizava os horários do Vitor, todo dia eu escrevia o que ele tinha que, em passo a passo, o que tinha acontecido na aula, por exemplo. Mas depois de um tempo ele mesmo conseguiu se organizar sozinho com essas coisas. Essa questão da organização era muito importante, porque às vezes a gente fica perdido, porque a faculdade, falando agora da questão da mediação na faculdade, né? Na escola tem um acompanhamento mais de perto, mas na faculdade, eu falo dos professores em geral, tudo, é mais solto, né? Então você me ajudava a organizar até um ponto que eu pude caminhar assim, mais sozinho. Inclusive, eu agora passei no mestrado, estou super feliz. A Ana também é pós-graduanda em Neurociência aplicada à educação. Isso mesmo. E quando eu passei no mestrado, quando eu entrei na faculdade, eu pensei assim, nossa, eu vou fazer a faculdade, nunca mais quero estudar na vida, assim. E foi o suporte que eu recebi do Núcleo de Orientação Psicopedagógico da faculdade, o NOP, né, com a Ana Flávia e tudo mais, que me fez, inclusive, interagir melhor com os professores, para poder perceber que eu tinha capacidade demais, de além desse ambiente acadêmico. Olha só que mágico, que legal. Ele só pôde perceber essa capacidade dele por meio da mediação, porque facilitou uma série de coisas para ele perceber, isso eu dou conta e isso eu não dou conta. E isso funciona lá no fundamental e no ensino médio também. Então assim, olha, mediadora não é babá, mediadora não vai tirar a autonomia do seu filho. E outra coisa que a Ana Flávia me surpreendeu, o Victor, e você me corrija se eu estiver errado, porque o Victor não teve só a Ana Flávia, né? Tem outra do nosso coração aqui, que é a Carla. Beijo, Carla. Beijo, Carla. E teve outras que vamos esquecer. Mas o negócio é o seguinte, quando a Ana Flávia começou, você sabia tudo de autismo? Não sabia. Ela foi um risco para você por não saber tudo de autismo? Não, eu acho muito interessante isso, porque a Ana ela olhou primeiro para o indivíduo, né? Me corrija se eu estiver errado, mas foi isso que eu percebi, primeiro para o indivíduo, e ela foi percebendo as minhas características, foi estudando e procurando essa capacitação, porque muita gente, aliás, pergunta assim, mas eu não tenho capacitação, como buscar essa capacitação então, Ana Flávia? Então, quando eu entrei, comecei a acompanhar o Vitor, eu era estagiária, eu ainda não era formada em psicologia. E na faculdade é muito raso o que a gente tem. E aí eu fiquei nervosa. E aí eu lembro que na minha época minha supervisora falou, deixa que ele te guia. E aí eu fui nesse ponto. Vou conhecer o Vitor. E eu ignorei mesmo o tempo. Porque, tipo assim, eu sabia as coisas, como por exemplo, eu não vou chegar abraçando o Vitor. O básico, né? Mas depois que você conquistou confiança, a gente se abraça e tudo mais. Isso. Vitor é um grande amigo meu, que saiu da faculdade, virou um grande amigo meu na faculdade mesmo. Tanto que eu quase chorei na colação geral dele. Gente. É verdade. Foi lindo. Porque isso que é a importância do intérprete em sala de aula, porque é a escolha do aluno, claro, ele pode falar que não quer. E existe muito isso porque, com uma pessoa do seu lado, com um crachá, vão me olhar diferente. O autista pensa muito nisso, né? Principalmente com aqueles que querem se enquadrar dentro do padrão ali da faculdade, ser igual a todo mundo. Mas foi nesse ponto de conhecer ele e o olhar dentro de sala de aula, apontando as características do Vitor, que eu pude ver. Nisso ele tem um pouco de dificuldade, nisso não, isso aqui a gente pode trabalhar mais, porque ele é mais autônomo nisso ele precisa de um suporte. E o olhar dentro de sala de aula é muito importante. Porque lá no núcleo de inclusão tem o apoio psicopedagógico, que são feitos pelas psicólogas e pelos psicopedagogos, que fornecem mais essa orientação de método de estudo, de estratégia de aprendizagem. Só que dentro de sala a gente tem um olhar melhor a qualquer dificuldade, e aí eu posso já trabalhar isso tudo dentro de sala, ao invés de ir num contraturno, o Vitor ir lá e fazer um atendimento psicopedagógico, sendo que não tem essa vivência dentro de sala. No meu novo aluno, ele não quis num primeiro momento. Olha, gente, ele não quis de jeito nenhum. Que louco, eu digo assim, o processo é muito maravilhoso. Então, no primeiro momento, ele não quis. Não quis. Aí foi trabalhado um semestre inteiro que eu iria começar a acompanhar ele, só que não era definitivo, entende? E aí ele começou a aceitar, e hoje ele me vê como referência também.
em coisas básicas, por exemplo. Em sala de aula a gente via que às vezes ele se perdia e aparecia lá no MOP sem saber explicar, porque a memória dele tem algum déficit, entende? Assim, ele não consegue lembrar as coisas. Eu falo com ele hoje, amanhã ele já esqueceu. Só que como a gente não tinha acompanhamento dentro de sala de aula, a gente não entendia o que estava acontecendo. E nisso ele já evoluiu muito, foi aprovado em mais disciplinas, e tá criando uma autonomia e uma consciência de, eu preciso estudar. Consciência. Gente, eu acho isso lindo. lindo. É a chave. Tem uma coisa também que me chamou muita atenção, porque no Victor, e em mim também, que em casa a gente tem muito isso, a nossa disfunção executiva é brava. É muito brava. Talvez por causa do diagnóstico tardíssimo, na terceira idade quase, no meu caso, e do Victor também, já aos 11 anos. E aí, gente, tem noção do que eu, quando o Victor chegava em casa, já estava lá no e-mail dele, assim, os apontamentos do como que foi a aula e do que gerou de demanda para ele. E que era bacana também, porque também não adianta o autista ou esquecer ou interpretar diferente, está registrado. Exatamente. É muito importante esse passo a passo para o autista, porque para o cérebro dele é muito mais fácil decodificar isso do que eu simplesmente só falar. Tanto que eu falava com o Vitor, antes, olha, tem isso para fazer, mas eu vou te mandar por e-mail. E todo dia eu falava a mesma coisa, eu vou te mandar por e-mail. Coisas básicas como, por exemplo, o campus do UniBH, ele é muito confuso até pra gente neurotípico, assim. Então se perder lá, eu me perco lá. Até hoje eu não sei, eu tô lá há 3 anos, até hoje tem sala que eu falo, onde que é isso? E eu guiava o Vitor, a gente se encontrava na porta e depois ia pra sala. Mas depois de um tempo, do nada, eu falava, ô Vitor, ele, já tô aqui. Eu falava, meu Deus do céu, do nada ele foi pegando as coisas. Então, tipo assim, é só... Mas ela não cobrava. Não. Porque senão falava assim, não, você consegue, então vem. Porque pro Victor, já tô aqui, precisa de um uma... processo natural e que envolve também a construção da confiança, tanto em si mesmo, quanto a confiança no profissional, no mediador que vai estar lá com você. E surpresa, isso acontece de maneira diferente pro autista. Porque a Ana Flávia podia virar pra ele e falar assim, então tá, então amanhã você vem. Estar ali, conseguir isso, sem ter as placas indicativas, depende de como o Victor, do estado de espírito que o Victor chegasse na faculdade. Se ele estivesse de boa, ok, ele conseguia. Mas Se estivesse nervoso, se ele não tivesse dormido bem à noite, o mesmo trajeto, sem a indicação, ele não conseguiria. Aliás, você tocou num ponto interessante, que é o seguinte, Ana, você observou, imagino que tenha observado, eu tive várias oscilações de uma resiliência por um lado, mas também uma instabilidade de humor mesmo, de dias. Tinha dias que eu tinha, às vezes, uma crise antes. Agora eu tô evoluindo, as crises foram me tornando mais raras ao longo da faculdade. Mas às vezes quando eu chegava, às vezes depois de uma crise. Como você observava essas mudanças em mim? Como você fazia para ter esse olhar mesmo? Era muito claro na sua feição mesmo, que você não tinha tido uma boa noite de sono. Depois de um tempo você já se abria, já chegava falando, olha, não tô bem hoje. E aí eu sempre já falava, olha, você quer tentar assistir aula? Eu sempre te dei opções para você ficar um ano na faculdade. Eu nunca te pressionei a ficar lá, não. Porque isso é muito senso comum. Não, nossa, mas todo mundo fica cansado de ficar na faculdade. É diferente. Tem que forçar, né? Você tem que incentivar. O cérebro do autista, ele trabalha muito mais que o nosso. E fica mais cansado, mais fácil. Exatamente. E aí eu sempre percebia pela sua feição. Muitas vezes, assim, você estava mais abatido. E aí eu sempre ficava ali, Vitor, você quer ficar, você quer tomar um lanche, você quer fazer seu mantra, que foi uma estratégia muito boa. Sim, que você muito teve boa. No começo do curso. Me ajudou muito a me reorganizar e me equilibrar. Quer comer um lanche, porque você tomava algumas medicações pesadas. Esse também. mantra era se retirar daquele contexto e meditar de acordo com o mantra da gente, né? Gente, já falei, da filosofia budista. E pensam bem o tanto de ferramenta que a gente tem aí, né? Sim. Você citou uma série delas. Faz toda a diferença esse profissional, não se ele, a gente já citou isso, não se ele é o mais capacitado do mundo, mas a possibilidade desse crescimento conjunto, dessa sensibilidade conjunta. E ao mesmo tempo eu sempre falo isso, ter firmeza, é como não ser, é ter firmeza e ter ternura. Porque nesse ponto ajudou um pouco o fato da Ana ter uma idade parecida com a minha, porque ela não tinha, eu não via ela como uma mãezona lá, né? Igual minha mãe, por exemplo, porque tem coisa que não é pra mãe, gente. Mãe, pra acompanhar, não é
essas coisas de escola, muitas vezes a mãe quer ser super heroína, mas ela não vai conseguir tudo. Porque ela, ainda mais com as características da minha mãe de ansiedade, de autismo e tudo, ela ficava muito nervosa com algumas coisas, porque às vezes eu me via algumas limitações, percebia algumas limitações que ela também tinha e tudo. Então, Dedo duro. com relação... Mas toda mãe em algum grau vai ser assim. Então, com relação à Ana, eu vi ela como uma figura firme, mas ao mesmo tempo terna e que eu podia confiar, com uma amizade mesmo, né? Isso faz toda a diferença porque teve uma mediadora que ela era formada já em fisioterapia, parece. Então eu achava a mediação ridícula. Ela estava ali fazendo uma coisa ridícula, aguentar esse marmanjo, aquela coisa toda. E um dia eu tive que ter um contato com ela e ela veio cheio de... Isso aí dirige-se fulano, isso aqui... Gente... Telemarketing. E eu tive uma crise, meus amigos. Eu fiquei sabendo, eu não estava no campus, porque na época eu rodava os campos do Uni, e eu fiquei sabendo, eu fiquei bem chocada. Então, um apelo também às mediadoras. Não siga por esse caminho se você não gostar, se você achar que é pouco. Porque você não vai estar preparada para ter o crescimento que essa profissional teve e que hoje, inclusive, tem parceria com o Mundo Autista e é uma psicóloga que a gente indica. E é uma psicóloga que já tem uma bagagem enorme dentro da causa do autismo, sendo, vocês podem ver, bem jovem ainda. Só 23. Temos a mesma idade. Olha que loucura! E, no entanto, sim... Está à frente da sua idade, da nossa idade, né? Obrigada. Está à frente da nossa idade, sabe? Então é isso aí, gente. Mediação na educação da nova era faz parte do processo. Está ali junto com todo o mecanismo da escola, do colégio, da faculdade. Da família. Da família. A gente tem que aprender a usar esses novos instrumentos educacionais dessa nova era maravilhosa de criação de valores para a sociedade, independente do seu jeito. Você pode ser esse valor. É isso aí? Podemos ir para o próximo? Podemos? Então Isso tá. mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. E você volta. Claro que a Ana vai Claro. voltar aqui diversas vezes, porque ela é uma pessoa que mora nos nossos corações e mais gente precisa conhecer essa bagagem, essa sabedoria da Ana. Vou chorar. No seu Instagram, quem quiser te seguir? É Ana Flávia Pascotto, com 2 T's. É isso aí, minha gente. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Ana, e até mais. Até. Até.